Você já parou para pensar que algo tão comum como o sal pode carregar um significado muito além do tempero na sua comida? Você vai se surpreender ao saber que esse simples ingrediente guarda segredos profundos e espirituais. Vamos explorar o verdadeiro poder oculto no sal e revelar a surpreendente ligação entre o sal e o sagrado. Se você já se perguntou por que o sal é mencionado na Bíblia ou como ele pode ser considerado uma arma espiritual, continue aqui comigo que o que você vai descobrir vai explodir sua mente. Vamos fazer uma viagem de volta no tempo. Vamos para o Antigo Testamento, especificamente para o livro de Levítico. Levítico pode não ser sua leitura de cabeceira, mas me acompanhe aqui. Em Levítico 2:13, Deus dá uma instrução bem específica. Tempere todas as suas ofertas de cereal com sal. Não deixe de fora de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Adicione sal a todas as suas ofertas. Deus acabou de dizer, aliança do sal? Sim, ele disse. E isso não é apenas um tempero aleatório. O sal nos tempos antigos era um grande negócio. Não era apenas sobre sabor, era sobre preservação. O sal tinha o poder de impedir que as coisas apodrecessem, por isso, ele era incrivelmente valioso. E no contexto da Bíblia, não era apenas sobre evitar que a carne estragasse. O sal simbolizava algo eterno, algo que não se decomporia com o tempo. Era uma aliança. Vamos desmembrar isso um pouco mais. Uma aliança é um acordo sagrado, uma promessa divina entre Deus e seu povo. É como o contrato final. E o fato de Deus ter escolhido o sal para simbolizar essa aliança não é pouca coisa. O sal era usado nos sacrifícios como uma forma de mostrar que essa aliança era inquebrável, duradoura e pura, assim como o próprio sal. Não iria desaparecer ou estragar, era para durar para sempre. E aqui é onde fica ainda mais interessante. Em Números 18:19, Deus diz: tudo o que for separado das ofertas santas que os israelitas apresentarem ao Senhor, eu lhe dou a você e aos seus filhos e filhas como sua parte perpétua. É uma aliança eterna de sal diante do Senhor, tanto para você quanto para a sua descendência. Você observou isso? Deus está literalmente dizendo que esse acordo, simbolizado pelo sal, deve durar para sempre, não apenas para as pessoas daquela época, mas para todas as gerações. Então, por que o sal? Por que não o ouro ou algum outro recurso valioso? Ao contrário do ouro que pode ser derretido ou da prata que pode manchar, o sal é estável. Ele é consistente e, quando puro, não muda. É uma metáfora perfeita para as promessas de Deus, imutáveis, duradouras e confiáveis. Mas aqui está o detalhe. Esta não é apenas alguma tradição antiga que perdeu sua relevância. O conceito de uma aliança de sal, na verdade, tem implicações profundas para nós hoje. Pense bem. Se a aliança de Deus é como o sal, isso significa que suas promessas para nós são preservadas, intocadas e eternas. Em um mundo onde tanta coisa é incerta e fugaz, essa ideia de uma aliança eterna e inquebrável é incrivelmente reconfortante. Isso nos lembra que as promessas de Deus são algo em que podemos confiar, não importa o que aconteça. E não vamos esquecer o lado prático disso. Nos velhos tempos, o sal era uma mercadoria valiosa. Guerras eram travadas por ele e as pessoas eram pagas com ele. Você já ouviu falar da palavra salário? Ela vem de sal em latim. Então, quando Deus usa o sal como um símbolo, ele não está apenas escolhendo algo aleatório. Ele está escolhendo algo que todos naquela época entenderiam como valioso e essencial. Vamos mergulhar em uma das histórias mais intensas e dramáticas da Bíblia, Sodoma e Gomorra. Você nunca mais olhará para o sal da mesma forma. Vamos definir o cenário. Estamos no livro de Gênesis, capítulo 19. É aqui que as coisas ficam reais. Sodoma e Gomorra eram duas cidades que, vamos dizer assim, não eram conhecidas por seu bom comportamento. Estamos falando de lugares que eram tão corruptos, tão moralmente decadentes, que Deus decidiu que era hora de apagá-los do mapa. Ele envia 2 anjos para alertar Ló, o único homem justo na cidade, e diz a ele para tirar sua família antes que a destruição comece. Então Ló, sua esposa e suas filhas estão literalmente fugindo. Eles estão fugindo da cidade, e os anjos dão a eles uma instrução muito específica: não olhe para trás. Parece simples o suficiente, certo? Mas é aqui que as coisas tomam um rumo sombrio.
A esposa de Ló, por razões que só podemos especular, se vira para olhar a cidade. E ao fazer isso, ela se transforma em uma coluna de sal. Mas por que o sal? De todas as coisas em que ela poderia ter se transformado, por que a Bíblia mencionou especificamente o sal? Este não é apenas um detalhe aleatório, está repleto de simbolismo. O sal neste contexto representa julgamento. É como uma consequência final e irreversível. Quando a esposa de Ló desobedeceu ao comando divino, ela não estava apenas olhando para trás para uma cidade. Ela estava olhando para trás para o pecado, para a corrupção, para tudo o que Deus estava destruindo. E naquele momento, ela foi julgada. Vamos cavar um pouco mais fundo aqui. Ser transformada em uma coluna de sal não foi apenas sobre punição. Foi uma manifestação física do que acontece quando você se agarra ao passado, ao pecado e à desobediência. O sal, como discutimos antes, é um preservativo. Ele impede que as coisas apodreçam. Então, de certa forma, a esposa de Ló se tornou um lembrete preservado do que acontece quando você escolhe desobedecer a Deus. É como se ela tivesse sido congelada no tempo, um monumento duradouro às consequências de olhar para trás. Mas há mais nessa história. O sal não é apenas um símbolo de julgamento, ele também é um purificador. Pense em como usamos o sal hoje para limpar, para curar feridas, para purificar. Nos tempos antigos, o sal era usado em rituais para purificar e proteger contra o mal. Então, quando a esposa de Ló se transformou em sal, não foi apenas sobre julgamento, foi também sobre purificação. Deus estava purgando o pecado, limpando a terra e garantindo que o que restasse fosse puro e não contaminado pelo passado. Essa ideia de sal como purificador e símbolo de julgamento é ecoada em toda a Bíblia. É como uma espada de dois gumes. Pode preservar e proteger, mas também pode julgar e destruir. E na história de Sodoma e Gomorra, vemos os dois lados dessa moeda. As cidades foram destruídas, apagadas pelo fogo e enxofre. Mas a esposa de Ló, ela se tornou um símbolo, preservada em sal, como um lembrete do que acontece quando você desobedece à lei divina. E é aqui que tudo se encaixa. Lembra quando falamos sobre o sal como uma aliança? Bem, esta história é o lado oposto disso. Enquanto o sal na aliança simboliza a promessa eterna de Deus e a pureza, na história de Sodoma e Gomorra, ele simboliza o que acontece quando essa aliança é quebrada. É um lembrete de que o julgamento de Deus é tão real quanto suas promessas, e que o sal pode preservar não apenas a vida, mas também as consequências de nossas ações. Portanto, como você pode ver, o sal não é apenas um elemento passivo nestas histórias. Ele é ativo, poderoso e profundamente simbólico. Seja preservando uma aliança ou servindo como um monumento ao julgamento, o sal na Bíblia é muito mais do que apenas um tempero. Ele é uma força espiritual, um símbolo que carrega peso e significado que transcendem o tempo. O sal tem sido usado por milhares de anos, não apenas na culinária, mas em rituais que vão muito além da cozinha. Estamos falando de sal como uma ferramenta para proteção, purificação e até mesmo o exorcismo. Sim, você ouviu certo, exorcismo. Esta coisa não é apenas sobre fazer sua comida ter um gosto melhor. Ela tem sido acreditada por ter o poder de limpar e proteger contra as forças do mal. Vamos começar com a ideia de proteção. Nos tempos antigos, o sal era considerado capaz de criar uma barreira contra qualquer coisa impura. É como um sistema de segurança antigo, afastando espíritos malignos e energia negativa. Na verdade, era comum as pessoas espalhar sal ao redor de suas casas, especialmente ao redor de portas e janelas, para evitar espíritos indesejados. Eles acreditavam que o sal poderia parar o mal em seu caminho, formando uma linha invisível que nenhuma força das trevas poderia cruzar. Isso não era apenas superstição. A ideia tem raízes em textos e práticas antigas. Tome a história de Eliseu em 2 Reis 2, 19 e 22, por exemplo. O povo de Jericó foi até Eliseu, reclamando que sua água estava ruim e a terra não era produtiva. O que Eliseu fez? Ele jogou sal na nascente e disse: "Assim diz o Senhor, eu curei esta água, nunca mais causará morte ou tornará a terra improdutiva." E assim foi. A água foi purificada. O sal não foi apenas um ingrediente aleatório, foi um símbolo do poder de Deus para purificar e proteger. Passando para o exorcismo, é aqui que as coisas ficam realmente intensas.
Em várias tradições religiosas, o sal tem sido usado como um elemento-chave em rituais para expulsar demônios e limpar espaços de espíritos malignos. A lógica é bem simples. Se o sal pode purificar e proteger, por que não funcionaria para expulsar o que é impuro? O sal era frequentemente misturado com água para criar água benta, um grampo em exorcismos e bênçãos. A água salgada seria salpicada ao redor para purificar a área e expulsar quaisquer espíritos malignos persistentes. É como o equivalente espiritual de desinfetante, limpando o espaço e não deixando espaço para nada escuro permanecer. A conexão entre sal e guerra espiritual é fascinante porque não é apenas sobre as propriedades físicas do sal. Sabemos que o sal preserva e purifica, mas nesses rituais ele se torna algo muito mais poderoso, uma arma contra as forças invisíveis do mal. É um lembrete de que, em assuntos espirituais, até os itens mais comuns do dia a dia podem assumir um significado profundo. E não é apenas no passado, mesmo hoje, você encontrará pessoas que ainda usam sal para proteção espiritual. Seja uma pitada de sal nos cantos de um cômodo, uma linha de sal em uma soleira, ou até mesmo carregando uma pequena bolsa de sal para proteção, essas práticas persistiram, foram transmitidas através de gerações, um testemunho da crença duradoura no poder do sal. Isso se conecta diretamente às nossas discussões anteriores sobre o sal na Bíblia. Assim como o sal era um símbolo de uma aliança inquebrável e uma ferramenta de julgamento divino, aqui ele é um símbolo de poder e proteção espiritual. É como o fio que conecta todas essas ideias. Seja em uma aliança, em um julgamento ou em uma batalha contra o mal, o sal permanece um símbolo potente e poderoso. Jesus chamou seus seguidores de sal da terra em Mateus 5,13, e à primeira vista pode parecer uma metáfora simples, mas há uma profundidade nesta declaração que vale a pena explorar. Quando Jesus se referiu a seus discípulos como o sal da terra, ele não estava apenas dando a eles um apelido cativante. Ele estava desafiando-os a incorporar as qualidades essenciais do sal, qualidades que são cruciais para uma vida de fé e propósito. O sal tem essa capacidade incrível de influenciar tudo o que toca. Apenas uma pitada pode mudar o sabor de um prato inteiro, transformando algo sem graça em algo cheio de vida. Da mesma forma, Jesus estava dizendo a seus seguidores que eles têm o poder de influenciar o mundo ao redor deles. Eles estavam destinados a ser essa presença pequena, mas poderosa, que traz à tona o melhor do mundo, para agregar valor e tornar a vida mais significativa. É um chamado à ação para ser ativo, para fazer a diferença, para prevenir a decadência moral na sociedade, assim como o sal impede a decadência física. Mas há uma reviravolta nessa metáfora. Jesus não parou apenas em chamá-los de sal da terra. Ele acrescentou um aviso. Mas se o sal perder o seu sabor, como será salgado de novo? Ele não presta mais para nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. É aqui que as coisas ficam reais. O sal em sua forma pura não perde seu sabor, mas se ele se torna contaminado, se ele é misturado com outras substâncias, ele pode perder sua potência. Para os crentes, este é um lembrete poderoso para permanecerem fiéis ao seu propósito, para permanecerem puros em suas intenções e ações. Se eles permitirem que sejam diluídos pelo mundo, pelo compromisso, pelas distrações, eles correm o risco de perder sua eficácia, sua capacidade de causar um impacto positivo. Jesus estava desafiando seus discípulos, e por extensão todos nós, a mantermos nosso sal, a mantermos nossa integridade espiritual intacta, não importa o que. Essa ideia se conecta lindamente às discussões anteriores sobre o sal como uma aliança, como julgamento e como uma ferramenta para a guerra espiritual. Assim como o sal era essencial nesses contextos, ele é essencial na vida dos crentes. Não é apenas sobre o que acreditamos, mas sobre como vivemos essas crenças no mundo. Estamos preservando a bondade? Estamos adicionando sabor à vida? Estamos firmes em nossa convicção mesmo quando é difícil? Ser o sal da terra é sobre ser um agente de mudança, sobre trazer luz para lugares escuros, sobre ser uma força para o bem em um mundo que precisa desesperadamente disso. É sobre viver de uma forma que os outros possam ver a diferença, sentir a diferença e ser inspirados a buscar essa mesma fonte de luz e vida. E aqui está a coisa.
Este não é apenas um desafio único, é um compromisso diário. Todos os dias temos a oportunidade de ser o sal da terra, de fazer a diferença, de preservar o que é bom e verdadeiro e de influenciar o mundo de uma forma que glorifique a Deus. É um chamado alto, mas também um privilégio. E é algo que cada um de nós podemos fazer em nosso próprio caminho, não importa onde estejamos ou o que façamos. Que Deus os abençoe a todos e que todos nós nos esforcemos para ser o sal da terra em tudo o que fazemos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais conteúdo como este. Obrigado por ficar conosco durante este mergulho profundo nas verdades escondidas sobre o sal na Bíblia.